Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao cronograma 1 do quarto bimestre, certo? Na aula de hoje, eu vou explicar o conteúdo dos holandeses no Brasil e na próxima aula eu faço uma explicação sobre as atividades que vocês terão que resolver, tudo bem? Bom, antes da gente falar especificamente sobre os holandeses no Brasil, é importante que a gente saiba o que foi a União Ibérica, pessoal. A União Ibérica foi o período no qual Portugal e Espanha foram governados pelo mesmo rei, que no caso era o rei espanhol. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque o rei de Portugal morreu e não deixou herdeiros diretos, não deixou filhos. E quando acontece isso, procura-se o parente mais próximo para assumir o poder. Infelizmente, nesse caso, o parente mais próximo do rei de Portugal era justamente Felipe II, rei da Espanha. Então, Felipe II, rei da Espanha, tornou-se rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo. E, logicamente, que os portugueses não gostaram nada disso. E acabou que isso interferiu também no Brasil, e a gente já vai entender como. Bom, os holandeses, pessoal, eles decidiram invadir o Brasil e eles ficaram na região do Nordeste durante 24 anos. Por que eles invadiram o Brasil? Justamente por causa da União Ibérica. Por quê, pessoal? Porque quando a Espanha passou a governar Portugal, automaticamente também passou a mandar no Brasil, que era colônia de Portugal. E os espanhóis e os holandeses não tinham boas relações. Então, o rei da Espanha ordenou que os holandeses não poderiam mais participar do negócio do açúcar. E os holandeses, há muito tempo, fizeram empréstimos para os fazendeiros, né, que estavam aqui no Brasil produzirem açúcar, transportavam açúcar, vendiam açúcar, e eles ficaram muito bravos e se sentiram traídos de serem proibidos de continuar com esse comércio e com essas atividades. Então, para se vingar, eles decidiram invadir o Brasil, né? Para desobedecer a Espanha e também para poder controlar o negócio do açúcar no Nordeste e ganhar dinheiro com isso, certo? Bom, os holandeses então conseguiram invadir, né, a região ali de Pernambuco no Nordeste. Eles acabaram fundando uma colônia ali que ficou conhecida como Nova Holanda, e Maurício de Nassau foi o holandês escolhido para vir para cá administrar, né, os domínios da Holanda. E ele foi um bom governante, pessoal, porque ele entendia a situação dos senhores de engenho e dos brasileiros. Então, ele criou leis que eram muito justas, ele construiu pontes, jardins e hospitais na cidade de Recife, tornando a cidade, né, com uma estrutura melhor e mais bonita. Ele deu igualdade de direito para as pessoas, ele fez empréstimos para fazendeiros, então, assim, ele foi um excelente governante. Porém, quando foi mais ou menos a década de 1640, as coisas mudaram um pouco, porque a produção do açúcar caiu, os preços do açúcar caíram e começaram a acontecer incêndios nas plantações, muita coisa aconteceu e os fazendeiros acabaram ficando endividados. Os senhores de engenho ficaram sem ter como pagar as dívidas que eles tinham com os holandeses, porque os holandeses é quem faziam empréstimos para eles. Bom, o Maurício de Nassau teve paciência, tentou negociar com os senhores de engenho, porém o governante da Holanda não gostou nada disso e mandou Maurício de Nassau ir embora imediatamente e voltar para a Holanda. No lugar dele foi mandado um outro administrador que não teve, né, nenhuma intenção de ter calma com os senhores de engenho. E esse novo governante ficou pressionando e ameaçando para que os fazendeiros pagassem suas dívidas. Isso ficou conhecido como política do arroxo. Devido à política do arroxo, né, e as pressões que os holandeses estavam fazendo para receber os impostos, os fazendeiros, né, aqui do Brasil, principalmente lá da região, né, de Pernambuco, decidiram se unir e expulsar os holandeses do Brasil, porque expulsando os holandeses do Brasil, eles não teriam que pagar o que eles deviam. Então, a ideia era essa. E, finalmente, depois de 24 anos que os holandeses estavam aqui, em 1654, houve um conflito, então, né, entre os brasileiros, entre os senhores de engenho contra os holandeses, e os holandeses foram expulsos do Brasil. Parece, né, pensando assim, que foi uma boa coisa. Realmente, no começo foi, porque os holandeses sendo expulsos, eles foram embora e os fazendeiros, né, deixaram de ser pressionados para pagarem as dívidas e tal. Só que, pessoal, os holandeses foram muito espertos. Por quê? Porque eles pegaram mudas de cana aqui no Brasil, levaram lá nas Antilhas e eles já tinham experiência e já tinham dinheiro, eles plantaram
cana-de-açúcar lá, produziram açúcar e venderam muito mais barato do que o açúcar brasileiro. Então, na verdade, quando os brasileiros expulsaram os holandeses, acabou não sendo necessariamente um bom negócio, pelo contrário, foi ruim. Por quê? Porque os holandeses se tornaram concorrentes do açúcar brasileiro. Eles foram embora, só que eles levaram com ele experiência, dinheiro, né? E mudas de cana. E aí, dessa forma, eles tornaram-se produtores de açúcar, assim como nós, e começaram a vender na Europa, e o açúcar brasileiro enfrentou uma séria crise por causa da concorrência dos holandeses. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula eu volto com as atividades. Até mais!